eu gostaria de falar sobre resgate, em primeiro lugar, porque resgatar gatos é muito diferente de resgatar cães. A dinâmica que eles têm é muito diferente, né? Então, eles nem sempre entendem que você está querendo fazer algo bom para eles. Então, para um gato, quando você quer contê-lo, é sempre uma ameaça e é assim que ele reage. Então, eu tenho algumas situações que eu queria explanar de gatos em situação de risco, mas em campo aberto, né? Em praças, em quintais imensos. Como fazer para resgatar aquele gatinho que ou precisa ser castrado ou precisa ser levado ao veterinário? Então, eu tenho aqui uma foto, que está ruim para ver, mas eu assinalei todos os gatos que estão escondidos nesse corredor. Né? São 10 gatos. Então, eu tive que pegar todos eles. Né? E como que eu vou pegar esses gatos todos? Então, nós usamos, basicamente, 2 ferramentas, que são essas armadilhas. Né? Uma é a gatoeira, que é a do lado de cá. Nós armamos essa gatoeira no local onde os gatos estão, e colocamos petiscos ou alguma comida que eles gostem e saímos de perto. Quando eles entram nessa gatoeira, ela se arma e fecha com eles lá dentro. Isso não os machuca, tá? É só mesmo para conter. Então, temos a gatoeira, que é essa que eu expliquei agora há pouco, uma armadilha automática, que resgata um gato por vez, geralmente. E temos a drop trap, que é essa do lado, que é onde nós usamos para resgatar mães com bebês, via de regra. Né? Então, nós colocamos nessa armadilha do lado de cá, nós colocamos a isca e a mamãe leva os filhotes até lá dentro para comer. Quando estão todos embaixo da armadilha, a gente puxa aquele pezinho e ela se fecha lá dentro. E aí a nossa parte é tirá-los dali, colocar na caixa de transporte e fazer o que é necessário. Aqui nós temos a prática dessa gatoeira, né? Então, ali está sendo montada pela Sônia, do projeto Gatos Encantados, no Rio de Janeiro, e aqui já é o gato capturado. Né? Uma dificuldade muito grande que a gente tem de resgatar gatos com essas gatoeiras é que as pessoas acham que nós estamos maltratando eles. Então, já aconteceu com a gente de a gatoeira estar montada longe, né? Porque eu não posso ficar perto, senão os gatos não chegam, e passar a pessoa na rua e desmontar a gatoeira e soltar o gato, né, e vir para cima da gente. Já aconteceu isso. Então, a gente fica sempre por perto para evitar que dê problema. Outra situação de resgate eu peço desculpa pela foto, mas foi a menos pior que eu encontrei. De felinos, quando eles estão amontoados em espaços. Né? Casos de colecionismo, que são pessoas que perdem o controle, tem um casal de gatos, esse casal vira 68 gatos em alguns meses, e eles ficam todos assim, privados de convívio com pessoas, o convívio deles com outros felinos não é salutar. Então, é outra forma que a gente usa para resgatar esses gatos, porque eles são igualmente estressados. Tá? Então, nós costumamos usar esse gaiolão, que imagine uma gaiola quadrada, um cubo, mais fácil de entender. Então, deixamos a portinha aberta e aí ficamos longe. Quando ele entra, a gente puxa a cordinha e fecha. Geralmente, em espaços fechados, nós não usamos gatoeiras, porque elas fazem barulho quando o gato entra. Então, se a gente usar como primeiro, os de trás não vão entrar. Tá? O barulho é forte. Gato, a gente sabe que é dramático, escandaloso, né? Eles fazem muito barulho, que é para evitar que eles tenham que brigar com a gente. E luvas de pedreiro. Muitos desses bichos a gente pega com a mão mesmo. Eu costumo sair ilesa, mas eu me cuido. Eu tenho amigos, pessoas que trabalham comigo, que já sofreram ferimentos sérios com arranhões de gatos. Uma terceira situação de resgate, que para mim é a pior de todas, é quando a gente encontra caixa com bebezinho, caixa com mamãe e bebê. Gatas prenhes, elas são muito suscetíveis a você pegar, você consegue tirar do chão com a mão e colocar dentro de uma caixa, elas não apresentam muito risco.
Eles não resistem muito. E, por incrível que pareça, só esse ano nós resgatamos 2 machos adultos fechados em caixa de papelão. Assim, gatos bonzinhos, totalmente lacrada, né? Imensos os gatos. A gente nota que é gato que teve convívio dentro de casa, porque ele conhece a rotina, ele gosta de ração naquele lugar, ele gosta de vir no colo, ele ronrona, ele amassa pãozinho. Então, eu costumo dizer que os gatos bacanas são abandonados dessa forma, porque os que são ariscos, ninguém encosta, né? Nenhum tem que ser abandonado, mas os bonzinhos sofrem mais. Importante. Todas as vezes em que a gente precisa capturar um gato, nós temos todas aquelas armadilhas e técnicas que eu falei, inclusive uma que eu chamo de engenharia social, que é sentar e observar a rotina deles, né? Observar o que aquele animal gosta de fazer, e isso durante horas, né? Até para resgatar um gato, a gente precisa conquistá-lo. Então, oferecer comida, ver a rotina dos horários, isso tudo é muito importante. E jamais usar sedação para capturar um gato. Isso é muito comum com cães, né? Às vezes, animais comunitários ou que são mais ariscos e precisam ser pegos para ser castrados, as pessoas costumam colocar sedativo na comida para ele ficar tonto e você conseguir colocar coleira e tal. Com um gato isso não funciona. Primeiro porque a sedação pode ter um efeito contrário, ele pode ficar mais agitado por conta do estresse. E segundo, porque ainda que a sedação funcione, ele não vai cair perto de você. Então ele pode subir num muro e ficar sonolento, né? Num telhado, enfim. Então, jamais. E cambão. Eu não sei se vocês todos sabem o que é um cambão. Diferente de um cão, o gato ele briga até a morte. Então, um cão, no momento que você está usando o cambão para contê-lo, ele vai parar de se bater antes que ele perca a consciência, por conta de ar. Um gato, não. Ele vai parar quando ele estiver morto. Tá? Então, jamais se usa um cambão para conter um gato. Há veterinários que são aptos a isso, com uma técnica de pegar e tal, mas é muito raro. Também quero falar sobre a castração, porque só precisamos fazer resgates porque os gatos não foram castrados, né? A maioria dos animais que nós temos que resgatar, eles vêm de outros animais semidomiciliados, né? A doutora Estela falou sobre as pessoas que têm uma fêmea e descartam essa ninhada, acho que você comentou, né? São esses gatos que geram outros gatos abandonados. Então, assim, toda e qualquer ação de proteção aos animais parte da castração. É fundamental. Então, a castração, quando você tira um bicho da rua, quando você tem um animal, ela não é uma coisa que o dono pode optar se talvez ele quiser. Não. O talvez, quem paga a conta do talvez são os animais. Então, a nossa obrigação, o nosso compromisso primordial com eles é a castração. Tá? Então, ela serve para controle populacional, para evitar que outros nasçam abandonados como o primeiro. Ela previne doenças em fêmeas, a piometra, que é a infecção uterina, tumor de mamas e de útero, de ovários, é muito comum. Prevenção de câncer testicular em machos. Ela praticamente elimina a demarcação de território em machos, né? Eu tenho 10 gatos. Dos 10 gatos, 7 são machos. E desses 7, 5 foram adotados adultos, né? Um deles com mais de 6 anos. E nenhum demarca território. Então, não importa se ele foi castrado bebezinho ou se ele foi castrado depois. Os gatos geralmente perdem esse costume. Claro que tem lá os 3 ou 4% que vão cair na nossa casa, né? Que vão continuar marcando, mas é muito raro. E isso diminui também as brigas por território. Gatos são sempre muito territoriais, castrados ou não. A diferença é que castrados, eles não vão brigar com os outros por causa daquele território. Eles só precisam saber que aquele território também é deles, né? Não só deles. Eles também não brigam por fêmeas, então eles ficam mais tranquilos. Eu queria falar sobre a castração também, a doutora falou. Eu dirijo uma ONG, né? Confraria dos Miados e Latidos, nós atuamos basicamente na zona norte de São Paulo, no bairro Tucuruvi. Então, nós temos a honra e a sorte de contar com uma das maiores especialistas em controle populacional
do nosso país, que é a doutora Fernanda Conde. E é ela que castra todos os nossos animais. Então, nós fazemos castrações a partir de 50 dias de vida, né? Seguras. Os animais, nós nunca perdemos um gato numa castração. Eu sei que isso vai acontecer um dia conosco, mas a gente se previne para que esse risco caia bastante, né? Então, com este método do gancho, que é uma cirurgia pouquíssimo invasiva, né, e como ela é pouco invasiva, ela precisa de menos sedação, o gato fica menos tempo entubado, tudo é menor, menos a qualidade. A qualidade é muito superior às outras, né? Então, podem ser castrados gatinhos a partir de 50 dias, fêmeas adultas, machos adultos, gatos que tenham casa ou não. Então, acontece muito da gente morar tá em casa e tem o gato do vizinho que fica cantarolando a noite inteira no muro, né? O gato tem culpa de estar cantarolando? Não, mas enche o saco. Eu sei disso. Então, você pode capturar somente aquele gato, levá-lo para castrar e deixar onde você encontrou. Ah, ele é do meu vizinho. O seu vizinho possivelmente não vai saber que você castrou o gato dele. Porque se castração fizesse diferença, ele já teria feito, né? Que ele não nota que o gato está fazendo xixi em todos os lugares, enfim. Geralmente são pessoas que não dão muita atenção. Então, eu costumo dizer que passou na minha frente, entra na faca. Eu castrei o gato de toda a minha vizinhança. Eu tenho certeza que a maioria deles não faz a menor ideia que eu fiz isso. E tem também a situação dos gatos não domiciliados, né? A confraria, ela é pioneira em castração, captura, esterilização e devolução em São Paulo. Nós fazemos isso desde 2007. E o que é essa ação? Então, nós temos muitos terrenos da Eletropaulo, por exemplo, que são terrenos murados ou perto de praças, e quase todos eles têm gatos. Então, são gatos que a vizinhança alimenta, geralmente não acham ruim, porque eles impedem que os ratos saiam desses terrenos baldios para as casas. Mas é ruim a procriação e tal, as pessoas não têm muito contato com os gatos, só alimentam eles. Então, o que a gente faz? O CD, ele captura esses gatos, castra, vacina com antirrábica e corta a pontinha da orelha, enquanto ele está dormindo, sedado, claro. Por quê? Geralmente, você não consegue pegar esse mesmo gato 2 vezes. Né? Ele não vai ficar entrando na gaiola, na gatoeira todas as vezes. Então, você precisa ter uma identidade visual fácil para identificar que ele já está castrado, para você não capturar ele novamente. E capturar outros animais. Então, nós chamamos esse grupo de gatos de colônias. Eles geralmente vivem bem ali, então a nossa parte é somente capturar, castrar e colocar onde eles estavam. É claro que já aconteceu N vezes de a gente topar com gatos que foram abandonados recentemente naquele lugar. Então, o gato é dócil, o gato vem na perna, é filhote pequenininho. Então, esses gatos nós não devolvemos, porque são as principais vítimas de maus tratos, os gatos dóceis. Então, eles nunca voltam para o lugar onde eles estavam. Os que são mais a risco, sim. Então, tenho fotos aqui. Essa mamãe da foto teve esses 5 bebês, eles tinham 50 dias. É um monte. Tem machos e fêmeas, inclusive. A doutora Fernanda leva 3 ou 4 minutos para castrar uma fêmea, 30 segundos para castrar um macho. Então, é uma cirurgia muito tranquila. E a de cá são gatinhos que foram largados sem a mãe, com a mesma idade. Tudo isso para ilustrar que tanto faz se ele tem a mãe ou não. Com essa idade, ele já pode ser castrado. Com a dose correta de sedação, né? Claro. 3 horas depois, eles estão brincando. Aqui tem também o caso de gatos adultos e idosos. Muita gente acha que já está velho, já tem 6 anos, para que eu vou castrar um gato dessa idade? Um gato pode viver 15 anos. Então, 6 anos é 1/3 da vida dele, quase. A castração melhora a vida dele dentro de casa sob todos os aspectos. Então, é claro que com mais idade, a gente vai tomar mais cuidado, vai fazer exames prévios, checar o coração, ver se o rim está tudo bem e castra. Esses 2 gatinhos, o de trás, nós perdemos ele há 1 mês, que era o Ives. Né? O Ives tinha quase 20 anos de idade. E o Gucci ainda está conosco, que é o da frente. Ele é surdo e é o símbolo da nossa ONG. É um gato incrível.
O caso de cá são gatinhos desse que eu comentei de CD, de praças. Né? Nós castramos esses gatos, marcamos as orelhinhas e devolvemos. Menos um dos filhotes que era muito dócil. O outro era um gatinho daqueles voadores, como a gente fala. Né? Ele está no fundo da gaiola, a gente chega perto, vai na cara com as 5 bocas que ele tem. Outro ponto muito, muito importante. Abrigos. Os gatos, eles não vivem de maneira natural, eles não convivem em grupos muito grandes. Então, um abrigo, por princípio, não é lugar para gato. Né? Há quem ache lindo, às vezes as pessoas chegam em mim e falam assim, se eu tivesse dinheiro, eu teria uma chácara com 180 gatos. Não faça isso. Né? Eles não gostam de viver dessa forma. Então, não quero dizer que você não pode ter... Eu tenho 10 gatos, né? Não é que você não possa ter mais de 2, 3 gatos, mas manter esses gatos em situação de estresse, num abrigo, sem rotina de casa, sem que as particularidades deles sejam respeitadas, é nocivo. Tá? Então, a gente precisa acabar com essa ideia de que eu posso tirar um gatinho da rua e colocar num abrigo. Não, você não pode. Isso não pode ser uma opção. Né? Infelizmente, no Brasil, a maioria dos abrigos, ela acumula gatos. Então, qual é o problema disso? Às vezes o gatinho chega bom no abrigo e ele adoece lá dentro. Porque doenças de gato são muito rapidamente contagiosas. Então, muito mais do que dos cães. Né? Então, é muito complicado isso. É muito complicado separar gatos em abrigos. Né? Eu coloquei algumas fotos que também não são as piores que eu tenho, sobre o exemplo de um abrigo aqui em São Paulo. Esse abrigo ainda funciona e eu comecei a trabalhar na proteção animal nele, que era para saber exatamente o que eu não queria fazer da minha vida. Tá? Gato em gaiola. Gente, isso é muito comum. Muito, muito. O problema não é a gaiola, né, em si. Ela é fundamental, às vezes, para fazer um tratamento, para isolar um gatinho, para entender o que ele tem. Mas gatos em abrigos, em gaiola, eles passam a vida inteira em gaiolas. Tá? Isso não é vida para gato. Né? Esse desespero por comida, eles abaixam a cabeça todos uns para os outros. Você nunca vai ver um gato sadio fazer isso. Eles dificilmente, você junta 30 gatos e eles abaixam a cabeça assim, uns para os outros, jamais. Eles, felizes e sadios e bem alimentados, não fazem isso. Então, quando um gato vai para um abrigo, muitas vezes ele chega assim, essa foto tudo isso que eu estou postando eu fiz as fotos, tá? Ele entrou desse jeito e ele faleceu dessa forma. Então, às vezes as pessoas pensam, tá melhor no abrigo do que na rua. Não, tá melhor na rua. Se você não puder fazer nada, castre e deixe na rua. Eu não estou falando para as pessoas abandonarem gatos, não é nada disso, né? Sim, é outro parâmetro. Você não vai tirar o gato da sua casa e jogar lá porque você não quer ele mais. É outro conceito. A gente precisa se desvencilhar dessa história de abrigo, de que há profissionais prontinhos, só aguardando a sua ligação. Olá, eu achei uma caixa de gatos, posso levar para você? Não existe isso. Não existe. Nossa, não tem. Eu recebo isso todos os dias. E muitas vezes eu ouço uma tonelada de desaforos. Como assim vocês não vão fazer nada? Nós não temos apoio do governo, nós não ganhamos nada para fazer isso. Nós somos todos voluntários. Né? Todo o nosso recurso vem da iniciativa privada. Então, fazemos eventos, vendemos camiseta, rifa, eu passo óleo de peroba na cara e peço. Para os gatos eu peço tudo. Aí, quando eu comecei a trabalhar com proteção animal e eu era contra abrigos, eu escutava muito que eu estava sendo sonhadora, que o que eu imaginava não existia. Quando você estiver lidando com isso o suficiente, você vai entender que não funciona. Então, hoje, né, 6 anos depois, eu posso afirmar categoricamente que funciona. A alternativa a abrigos lotados são lares temporários e lares de passagem. Então, lar temporário é aquele cantinho no seu escritório, você tem um apartamento de 1 quarto, é aquele cantinho que possa acolher um único filhotinho até que ele seja adotado. Né? Há pessoas que têm um banheiro inteiro, um quartinho de empregada, ou
qualquer coisa que seja possível isolar dos gatos da casa, né? Então, isso são lares temporários. Por que isso é importante? Porque nesse espaço, o gatinho que chegou, ele está livre de contágio, né? Ele não vai pegar doença de outros, porque ele não está com outros. E ele não está num lugar com muita rotatividade de gatos doentes. Então, ele vai estar sempre sadio. E quando ele está sadio, é muito mais fácil de doar. A gente não pode castrar um animal doente. Então, tudo parte desse princípio. Ele tem que estar sadio. E ele está sadio em lar temporário. E lares de passagem, que são espaços maiores, né? A confraria, por exemplo, tem um lar de passagem que abriga 34 gatos numa casa de 130 metros quadrados, só deles, né? Então, nós temos prateleiras, postinhos e arranhadores, aquilo é tudo para eles. E nunca ultrapassa esse número. E não são gatos que têm problema em conviver com outros gatos, né? Quando eu tenho um gato que não tolera outros, ele está em outro lar temporário. Ele não está junto desses para não estressar os outros e nem a ele próprio. Né? Esse é o lar temporário. Essa mãezinha foi resgatada há uns 40 dias. Ela chegou com esses bebês, tinham horas de nascido. Essa é a Micaela, nossa voluntária mirim. É muito importante esse contato que as crianças têm com bebês e mamães em lares temporários, porque elas socializam o manejo. Os gatos se permitem ser manipulados por crianças. Claro, crianças que tenham noção de não apertar, não esmagar, não puxar o rabo, né? Como é o caso da Mica. Essa é uma outra que eu encontrei presa numa gaiola de hamster, na Vila Mariana. Ela tinha um olho imenso. Então, foi para um lar temporário só dela, com uma super atenção, a Fisguin. Hoje ela já está adotada, está enorme, enfim. Ela não teria nenhuma chance se ela estivesse num abrigo. Nenhuma. Ela já teria morrido. Total. Nada funciona em abrigo. Eu não consigo encontrar uma única razão para um abrigo existir. Esse é um modelo de lar temporário, né? Às vezes, a confraria ela começou na lavanderia da minha casa, né? Hoje, ela é N vezes maior, nós temos uma rede maior de lares temporários, mas você só inspira as pessoas quando você faz o que você fala. Então, dentro da minha casa eu faço isso. E a confraria começou dessa forma. Então, não é mais um sonho da minha cabeça. É uma coisa viável. Tá? Essa é uma foto do nosso lar de passagem. Nós recebemos visitas o último domingo do mês, todos os domingos, né? Que é o evento do Amassa Gato. Então, as pessoas passam a tarde toda brincando com os nossos gatinhos, é bem bacana. Então, esse é o espaço deles, do solário. Aqui, esse tapete está na parede porque eles adoram arranhar isso. Então, foi um arranhador improvisado que deu super certo. As prateleiras com as caminhas, né? Todos eles têm nome, nós sabemos as manias deles, o que eles gostam de comer, onde eles gostam de dormir, se eles toleram colo, manejo, se são adequados para crianças, né? Então, isso tudo é muito importante na hora de recolocar um gato. Porque o resgate é só a primeira e a mais fácil parte de todo o trabalho. A fundamental é recolocar aquele bichinho no lugar que ele merece. Então, eu fiz aqui um comparativo. Eu não vou me ater a ler tudo, porque isso vai estar disponibilizado no nosso site. Se vocês quiserem baixar, é só entrar um pouco mais tarde, que eu vou deixar para baixar toda a palestra, né? Eu falo das vantagens do lar temporário de passagem sobre os abrigos. É impossível comparar. Então, num abrigo, junta muito gato, tem muita doença. Você não sabe qual é a personalidade daquele gato, porque ele é só um número. Muitas vezes ele entra, morre lá dentro, e vão perceber 3 dias depois. Eu já vivi tudo isso. Então, eu não desejo que ninguém veja. A taxa de adoção desses animais é muito baixa. Ou porque não se investe na adoção, porque se gasta muito para mantê-los ali, ou porque eles não estão nunca sadios, ou porque as pessoas não sabem. Né? Quantas vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, eu quero adotar um gato que se dê bem com o meu cachorro. Quem tem um abrigo sabe? Imensa, imensa. Então, você precisa conhecer cada um daqueles indivíduos para recolocá-lo de maneira adequada. Sim, para poder atender ele da maneira que ele merece, né? E os abrigos grandes, eles têm uma baixa taxa de resgates, porque eles não conseguem tirar os gatos. Muitos gatos só saem quando morrem.
Então, assim, quando a confraria mesmo, ela tem taxas de resgate e de doação muito mais elevadas do que grandes abrigos aqui da cidade de São Paulo. Financeiro é outro que dá um baile, assim, porque num abrigo grande, você geralmente não pode ter esse abrigo dentro da cidade, porque são muitos animais, você vai ser denunciado. Você tem que alugar um espaço grande, longe, com mão de obra que é muito expensiva, e você tem dificuldade de arrecadar recurso, porque as pessoas geralmente não ajudam continuamente lugares que elas não podem ver. Então, quem está ajudando aqueles gatinhos, as pessoas querem ver aqueles gatos. Elas querem ver como eles vivem. E isso está correto. Né? Se todo mundo que ajudasse fizesse assim, a gente não teria abrigos tão ruins. Né? Porque se você entrar num lugar, respirar fundo e pensar, não, eu deixaria o meu gato nesse lugar, então ajuda ele. Não vai ajudar os outros. O que não serve para o seu gato, não serve para os outros. Não é porque o gato está abandonado que qualquer coisa é boa para ele. Tá? Então, tem todas as vantagens também do lar temporário e em cima de abrigos. Para ilustrar, eu trouxe alguns números da confraria. Você vê, nós somos uma ONG deste tamanho. Mínimo, o que a gente faz é enxugar gelo, eu sei disso. Mas a gente faz com muito amor o nosso gelinho, todos os dias enxugar. Então, nos últimos 12 meses, nós castramos 961 gatos e cães. Né, nós castramos uma média 80 animais por mês. Em julho, só em São Paulo, nós castramos 103. Né? Em Nova Friburgo, que nós temos uma célula lá, nós castramos pelo menos 12 por semana. Então, em julho, no pico, deu quase 150 animais. É muita castração. Muita mesmo. A cidade de São Paulo, ela oferece castração gratuita. Mas é importante dizer que este programa atinge especialmente proprietários. ONGs como a nossa não tem nenhuma facilidade de conseguir aquelas castrações. A burocracia é imensa e é inviável o modo como eles nos oferecem isso. Quer dizer, o que eles fazem? Eles ligam os zoonoses, né? Então, Tatiana, nós temos 5 vagas para castrar um gato amanhã. Né? Só que um gato chega para mim e eu já castrei. Eu não vou ficar esperando os zoonoses me ligar para castrar. Então, tudo isso tem custo. Né? Mesmo assim, a gente consegue fazer. Nós resgatamos 417 gatos e 23 cães. Como vocês podem ver, o nosso foco maior é com gato mesmo. Porque é complicado o lar temporário para cão, eu entendo tudo isso. Então, eu estou falando só da minha área de expertise mesmo. Tá, eu vou repetir para ficar mais fácil. Ela perguntou quantas horas a gente leva entre a castração e a devolução de um gato no local de origem quando é CED. Né? Eu respondi que em 12 horas nós fazemos isso. Porque em animais ariscos é muito complicado você mantê-lo 24 horas numa gaiola para depois devolver. Você acaba com a imunidade dele, ele volta para a rua doente. Então, o processo precisa ser muito rápido. Então, a gente tem um método de castração rápido, eles voltam rapidamente da cirurgia e eu devolvo eles para o local quando eles são capazes de sair correndo da caixa. E em 12 horas isso está pronto. Tá? Em filhotes é menos ainda. Mas filhote... Oi? Eu devolvo ariscos. Eu não devolvo gatos dóceis para a rua. Tá? Isso não é uma crítica a quem faz. Eu só estou contando a nossa experiência. Mesmo porque nós temos capacidade de absorver esses animais dóceis quando eu faço a ação. Tem gente que não tem essa capacidade. Então, essa pessoa não vai fazer nada? Não, ela castra e devolve, que é o que ela pode fazer. É melhor do que não fazer nada. No método do gancho, ela não leva nenhum ponto externo. Né? Muitas vezes feito com cola ou um ponto, uma técnica de sutura diferente que ela não tem acesso ao ponto. Então, a incisão é de milímetros. Então, é que a gente tem aquela ideia de a castração deste tamanho, né? Que a gata leva 180 pontos também. É diferente. É minúsculo, parece um umbiguinho. É incrível o resultado. O antibiótico de largo espectro. 72 horas, chama-se pentabiótico. Então, geralmente, nesse período, com a baixíssima manipulação, a taxa de contaminação é ridícula. Tá? Então, nós resgatamos 417 e doamos 394. Então, a nossa taxa de rotatividade é muito alta por causa disso. Tá? Sim, aqui tem o site da nossa ONG. Vocês
quem quiser entrar em contato. Nós fazemos questão de ensinar as pessoas a ajudar. Nós dificilmente, alguém liga para mim e fala, olha, tem 14 gatos aqui, vem buscar. Não, não vou buscar. Né? Eu participo as pessoas da resolução. Muitas vezes isso dá certo. Porque essa pessoa ela vai pulverizar o que eu estou fazendo. Não vai parar nela o que eu estou fazendo. Então é muito importante que a gente eduque continuamente com tudo que a gente tem à mão. Tá? Então, por isso que qualquer dúvida, se qualquer um de vocês um dia quiser fazer qualquer ação, nós damos todo o suporte, né? Com expertise, seja com equipamento, que eu sei que é caro, a gente disponibiliza isso para qualquer pessoa. Então, é só entrar em contato com a gente, tem os dados aí. E eu coloquei no fim os nossos agradecimentos. É isso, pessoal. Obrigada pela atenção.